Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva agora e sempre. Sejam sempre todos bem-vindos nessa casa de Jesus e que nós possamos encontrar nesse lar abençoado aquilo que viemos em busca, principalmente os esclarecimentos necessários para que nós possamos direcionar nossa vida de uma forma mais tranquila. E é como a gente diz sempre, né? Errar menos e acertar mais, tá? Então, no recadinho da casa, na próxima quinta-feira nós teremos o bazar de pães, bolo, doce. Quem quiser contribuir com alguma coisa, depois pode entrar em contato, né, para poder estar verificando como que funciona. E nós vamos pretendemos fazer toda a segunda quinta-feira do mês, né, para poder estar ajudando a nossa casa. Agradecer aqueles que estão contribuindo com o enxoval dos bebês, contribuindo com os alimentos para a cesta básica, que a gente sabe da dificuldade e, inclusive, estamos tendo dificuldade para manter as famílias, não é? Enxoval dos bebês, a mesma coisa, a gente precisa de doações, do material para poder costurar os enxovais. Então, a gente agradece quem está colaborando, que Deus abençoe sempre, e que a gente possa ter a força e a esperança de continuar adiante nesse trabalho que já há muitos anos que tem nessa casa, tá? Então a gente agradece de coração a toda a contribuição. Nós temos o Bazar da Pichincha, roupa, calçados usados, em bom estado. Quem quiser doar, fica à vontade, porque ajuda bastante a nossa casa. E aquilo que entra para ajudar é sempre bem-vindo, tá? Então nós vamos convidando a todos para que nós possamos, nesse momento, nos harmonizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Vamos tranquilizando nossos pensamentos, tranquilizando os nossos sentimentos, para que seja o mais elevado possível, para que possamos absorver tudo aquilo que já foi preparado com muita antecedência pela espiritualidade querida, pelo mentor desta casa, sua legião de companheiros. Quando nós chegamos aqui, esse ambiente já foi preparado desde a madrugada, até antes disso, para nos acolher e para nos auxiliar dentro daquilo que é possível e do nosso merecimento. Mas que nós possamos entrar nessa sintonia, relaxando o nosso corpo, relaxando o nosso ser, para que a gente possa conquistar da melhor e muito mais conforme aquilo que for enviado a cada um de nós. A espiritualidade sabe cada um que está aqui, o problema de cada um, e a gente vai conseguir dentro das possibilidades. E é com muito carinho, com muito amor, que nós vamos mais uma bendita quinta-feira, nesse ambiente de luz e de amor, que Deus nos oferece como um refrigério para a nossa alma ainda inquieta, sofrida, com tantas tribulações. E Deus é tão misericordioso que Ele atende às nossas preces. Estarmos aqui neste momento, pode ter certeza que alguma oração foi atendida. Ele atende de várias formas. Cabe a nós perceber, né? Abrir os canais do nosso amor para poder perceber a resposta das nossas orações. E é com muita gratidão que nós elevamos o pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, que nos oferece mais esse banquete espiritual, esse alimento que tanto necessitamos para nos melhorar, nos corrigir, conscientes que somos muito imperfeitos. E que esse alimento espiritual, Senhor, possa tocar o coração de cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, para que possamos refletir, olhar para dentro de nós e reconhecer nossos erros, ter a humildade de perceber o quanto somos falhos e ter a força e perseverança para nos corrigir. Com muita gratidão ao nosso mentor amigo, ao nosso anjo da guarda, o anjo da guarda de cada um que está aqui presente, que trouxeram até aqui, para que pudessem encontrar as respostas necessárias. E é com muita gratidão, Senhor, que nós abrimos o nosso coração cheio de amor,
rogando a bênção e a proteção divina para essa noite de luz. Que a nossa palestrante da noite possa ser envolvida em muito amor, em muito carinho, pelo seu mentor querido, pela espiritualidade aqui presente, para que ela possa transmitir a todos nós aquilo que ela se propôs a fazer, com certeza com muito carinho e com muito estudo também. E que cada um de nós possamos emanar vibrações de amor, de alegria, para que ela seja bem acolhida nesse recinto de paz. E assim nós rogamos a permissão divina para iniciar a nossa tarefa desta noite. E com muito carinho vamos dizendo: Senhor, fazei de cada um de nós um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, Pai, que possamos semear o amor. Perdão, onde há injúria. Fé, onde haja dúvidas. Esperança, onde está o desespero. Alegria, onde houver tristezas. Ó Divino Mestre, fazei que procuremos mais consolar, que sermos consolados, compreender, que ser compreendidos, amar, que sermos amados. Pois nós sabemos, Senhor, que é dando que recebemos, perdoando é que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a verdadeira vida. Que assim seja, e assim será, graças a Deus. E a nossa querida Carolina está aqui, que ela seja bem-vinda na nossa casa, e essas portas estarão sempre abertas para receber essa queridinha nossa, que é uma alegria imensa tê-la conosco. Boa palestra a todos. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, primeira vez nessa casa de oração, de luz, que possamos refletir um pouquinho mais os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que seguimos, que nos acolhe, que nos traz tanta fé, tanta força. Que Jesus possa estar conosco, nos envolvendo em nossos pensamentos, para que nessa noite possamos refletir um pouquinho sobre a importância da família. O tema da noite é uma escola chamada família. E logo nós vamos falar o porquê da escola. Primeiro vamos entender um pouquinho mais o que é família. Quando nós procuramos esse termo família no dicionário, aparece pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ponto e vírgula. Pessoas unidas por laços afetivos de parentesco, pelo sangue, pelo casamento. Será que seria suficiente esse termo, pessoas aparentadas sobre o mesmo teto? Isso já resume o que é uma família? Será que conseguimos compreender o que é família? Ainda mais nos dias de hoje, que as famílias estão cada vez se perdendo mais, parece, né? Antigamente as pessoas crianças já sonhavam em ter uma família, e hoje em dia parece que a família foi se perdendo. A carreira muitas vezes vem à frente. Muitos filhos, logo que criam a asa, já saem de casa e às vezes não estão nem aí para falar, para ter um contato ainda com seus familiares, né? Aquela coisa de todo domingo estar junto, foi se perdendo, foi se extinguindo. Será que realmente precisa, é necessário uma família? Ou será que a gente foi evoluindo e a família já não é mais tão necessária? Não dizem que todos somos irmãos perante Deus? Todos os homens são irmãos, né? Que somos filhos de Deus. Então, se todo mundo é irmão, é necessário ter esse núcleo chamado família? O que diz a doutrina espírita? A doutrina espírita nos apresenta a família como um instituto abençoado. O Livro dos Espíritos nos esclarece que para progredirmos são necessários os laços sociais. Ou seja, ninguém progride sozinho. Se eu ficar sozinha, isolada, numa casa só fazendo oração, eu não vou progredir. Eu preciso viver em sociedade. Eu preciso ver aquele meu irmão
que é melhor que eu em determinada coisa, para que eu aprenda com ele. E ao mesmo tempo eu vou ensinar o outro. É através dos exemplos, da convivência, e nós vamos aprendendo a conviver com paciência, a tolerar as diferenças. É isso no dia a dia o nosso aprendizado, não é verdade? Então eu preciso viver em uma sociedade para ter um progresso. E a família, continua o Livro dos Espíritos, é a nossa primeira sociedade, é o nosso primeiro núcleo, é a nossa primeira escola. Daí o nome. Então é na família que nós aprendemos os primeiros laços sociais. Desde pequena, a criança aprende o quê? O amor com os pais, aprende a dividir o brinquedo com o irmão, a ter paciência de esperar o seu almoço. E assim a gente vai aprendendo em casa. Conforme vamos crescendo, começamos a sair para a escola e vamos aprendendo na escola até chegarmos numa sociedade maior. Então a família é, sim, a nossa primeira sociedade. É importante para o nosso crescimento, para o nosso progresso. São nesses pequenos núcleos chamados família que damos origem ao nosso progresso. Daí a origem do nome, uma família, uma escola chamada família. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, diz: a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos nas atividades da renovação individual. Então, constitui o mais notável núcleo de libertação e aprendizagem. E Emmanuel, no livro Vida e Sexo, completa: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma é mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a família. Nenhuma, de todas as associações. Ou seja, então deu para entender que a família é importante. A doutrina espírita nos traz que a família, o núcleo familiar, tem a sua importância. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra que lá na espiritualidade, enquanto estamos lá em espírito, vivendo na espiritualidade, nós formamos pequenos núcleos também. Podemos considerar família, a nossa família espiritual. Porém, é diferente dessa família aqui. Por quê? Esses núcleos que nós formamos na espiritualidade são constituídos de espíritos afins, com as mesmas inclinações, com os mesmos pensamentos, assim como nós formamos núcleos de amizade aqui, né? Se eu gosto da doutrina espírita, eu acabo me juntando com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Se eu gosto de praticar esporte, eu acabo me afinizando com aquelas pessoas. Então, na espiritualidade, nós temos também a nossa família espiritual, nós nos reunimos em pequenos grupos que podem ficar conosco por muito tempo. E muitas vezes, quando nós planejamos encarnar, pessoas desse meu grupo familiar espiritual podem vir junto comigo, no objetivo de um auxiliar o outro no próprio progresso. Porque nós sabemos que é difícil, nós planejamos uma reencarnação, mas sabemos que não é tão fácil quando chega aqui. Temos a bênção do esquecimento, não lembramos de nada do que nos propomos, né? Então lá os nossos amigos falam: não, eu vou com você, assim eu te ajudo, você me ajuda, e vimos na mesma família. Esses são aqueles familiares que estão conosco hoje, que podem estar há milênios conosco. São aqueles familiares fáceis de lidar. Sabe aquele irmão, aquela mãe, aquele filho, que você bate o olho, só pelo olhar você já sabe o que a pessoa está sentindo. Fala: ih, hoje ele não está bem. Nossa, hoje ela está precisando de... A gente bate o olho, a gente já sabe o que a pessoa está sentindo. Tamanha afinidade. Esses são os familiares mais fáceis de lidar. Se toda a nossa família fosse constituída desses familiares, seria um mar de rosas. Tudo seria bom e perfeito. Mas, sempre tem o mas, né? Mas, normalmente não é assim. E ao invés de um mar de rosas, geralmente, na grande maioria das vezes, a nossa família é um espinheiro de preocupações. Por quê? Muitas vezes estão incluídos na nossa família também inimigos de outra.
Inimigos que não lembramos o que aconteceu em outras vidas, mas que vêm no mesmo núcleo familiar com o objetivo de o quê? Reparar os erros. Porque se um inimigo vem como vizinho, a gente muda de casa. É muito fácil. Então ele vem no mesmo núcleo familiar porque nós amamos. É o seu filho, é o seu irmão. Você aprende a conviver com aquele indivíduo e aprende a amar, a reparar os seus erros ou o erro dele. Mas são esses familiares os mais difíceis. Porque nós não sabemos nem porquê, mas a falar, mas ele vive implicando comigo. Eu não sei o que dá, mas não me dou com esse irmão, não me dou com esse filho. Daí tantas desavenças nas famílias. Quantos pais e filhos que não se dão, quantos irmãos e parentes, e tio e primo que acabam entrando e às vezes em verdadeiras guerras. São aquelas pessoas do passado que vieram com o propósito de se perdoarem. Então, se nós temos esses familiares conosco hoje, ao nosso lado, é a nossa chance, porque nós temos uma dívida com eles. Nós precisamos reparar essa dívida. E como que eu vou resolver se eu tenho um familiar desse comigo? Eu vou mudar de casa? Eu vou sair, não vou mais olhar para minha família? É muito mais fácil. Eu venho para Ubatuba e me isolo aqui, nunca mais eu falo com eles. Não é mais fácil? Mas, se nós lembramos que a família é a nossa primeira escola, o que nós temos numa escola? A escola não é feita só do recreio ou da educação física, que meu filho só vai para a escola para a educação física. A escola não é feita só de recreio e de educação física. O que nós temos na escola? As provas. Daí nós falamos, é uma provação. É uma prova. Se você está na escola e você falta nessa prova, e você falta na outra prova, e você passa o ano faltando em todas as provas, o que vai acontecer com você no fim do ano? Você vai reprovar. E você vai ter que voltar no outro ano. Enquanto você não passar por aquela prova e provar que você é capaz, você vai ter que fazer aquilo inúmeras vezes. E é o que acontece conosco. Se nós temos familiares desses conosco, é uma provação, é uma dívida. E não adianta eu fugir dele. Não adianta eu fugir dos credores que vivem sob o mesmo teto que eu. Porque lá na frente eu posso depois me arrepender. Talvez eu não tenha essa chance que eu estou tendo agora. Eu posso ter outra, mas não exatamente essa. Nesta família, neste lugar, com este pensamento, com essa criação que eu tive, não posso não ter. E muitas vezes nós pensamos também, quando nós descobrimos, ele é o meu, ele é devedor. Com certeza, já que eu tenho birra dela, certeza que ele aprontou comigo na outra vida. A gente sempre acha que nós somos as vítimas. Nunca somos os algozes. Mas nós não sabemos, nós não lembramos. Imagina se você acorda na espiritualidade e lembra o mal que você fez àquela pessoa. O quanto você implorou para vir na mesma família que aquela pessoa, para ter a chance de reparar aquele seu mal. E chegou aqui, você passou a vida fugindo daquela pessoa, achando que aquela pessoa que era errada. Nós não sabemos. Não podemos culpar a ninguém. Então nós não devemos nos queixar, e sim pagar a nossa dívida com amor, com vontade. Não, eu quero reverter essa situação. Esse familiar é difícil, mas eu quero dar um jeito, eu quero fazer a minha parte. Mas a gente pensa assim, não dá. É muito mais difícil, né? É muito mais fácil a gente fugir. Mas também fulano é de tal jeito, ciclano é de outro jeito. É impossível conviver com essa pessoa desse jeito, da forma que ele fala, da forma que ela age. Nós vemos sempre o espinho das pessoas, né? Existe uma história que fala muito, que nós podemos refletir muito sobre a convivência. É a história dos porcos-espinhos. Na era glacial, existia uma família de porcos-espinhos e começou a era glacial, o gelo, o frio. Eles se juntaram. Na hora que eles se juntaram, o espinho de um espetava o outro. E aquilo incomodava. Eles fizeram o quê? Se separaram. Não aguento ficar ali. Só que foi morrendo, um a um. E eles tinham que tomar uma decisão. Ou se abandonava e ia todo mundo morrer,
ou eles aceitavam o espinho do outro e permaneciam juntos. E assim eles fizeram e sobreviveram. E assim é também conosco, porque nós olhamos sempre o espinho do outro, mas nunca olhamos o nosso próximo. Se é difícil a convivência com o outro, será que eu já parei para pensar como eu estou agindo? Será que a minha convivência também não está sendo difícil? Será que eu não estou também provocando? Será que não é chato viver comigo? Porque eu não paro e penso nos meus espinhos. É muito fácil pensar no do outro, né? No livro Jesus no Lar, ele cita que o lar é a nossa primeira escola. Então, nós precisamos aceitar os espinhos dos outros para viver em harmonia na nossa escola. Viver em harmonia é a importância que nós temos que dar para esse núcleo que chama família. Daí a importância de querer conviver bem com os nossos familiares. Porque também muitas vezes essa nossa convivência é como se fosse um espelho. Se eu chego em casa já xingando, brigando com todo mundo, é como se tivesse um espelho, a outra pessoa vai retribuir na mesma moeda. Não é verdade? Agora, se eu chego em casa bravo, estressado, e chega o outro e fala assim, calma, tá tudo bem. Vai lá, toma um banho, daqui a pouco a gente conversa. Eu fiz uma janta, vamos sair, vamos dar uma volta. Pronto, já quebrou aquele clima de tensão. Então depende de mim. Eu sou responsável pela forma como eu estou agindo diante dos meus familiares também. Porque não adianta eu reclamar que a pessoa só reclama se eu estou chegando sempre cheio de armas, cheio de faca na mão, né? Cheio de pedra na mão. Nós somos responsáveis por manter a harmonia no lar. Quantas vezes a gente fala sobre isso, né? Harmonia no lar. Será que nós sabemos a diferença de lar e de casa? Porque são coisas distintas. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Tem um texto de Abigail Guimarães que diz a diferença certinho de casa e lar. Eu vou ler alguns trechos desse texto, depois seria interessante até vocês pesquisarem. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é a construção de valores e princípios. Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. Temos pressa de sair de casa e ficamos enrolando para voltar. O lar é o lugar onde os membros anseiam por estar nele, onde refazem suas energias e encontram o conforto do acolhimento. É o lar onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Numa casa, criamos e alimentamos problemas. O lar é o centro de resolução dos problemas. Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Num lar, vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. A casa é o nó que oprime e sufoca. O lar é um ninho que aconchega. Então, com esse texto, temos uma noção de onde nós estamos vivendo hoje com os nossos familiares. Será que eu estou vivendo em uma casa onde eu estou sempre inventando desculpas para não chegar, para estar na rua? Ou será que eu estou num lar, naquele ninho onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto bem? É hora de criarmos o nosso lar. É hora de fortalecermos o nosso lar. Cada vez que eu tenho a importância, que eu sinto a importância de estar ali com aquelas pessoas, que eu tenho vontade de sorrir, de me divertir, de conversar, cada vez que eu sinto essa harmonia na relação, eu estou construindo uma vibração energética muito forte que transforma aquela casa, aquele ambiente em um lar. Eu crio um clima para aquele lugar se transformar em um lar verdadeiro. Portanto, não adianta a pessoa morar numa casa maravilhosa, ter os melhores móveis, a casa dos sonhos. Se ali não tiver esse clima,
ela nunca vai se sentir satisfeita. Ela vai continuar comprando, reformando, pintando, mas ela não vai ter o clima de ser um lar. Ela nunca estará contente em estar ali. Vai faltar alguma coisinha, ela não sabe o que é. Porque é uma casa, não um lar. E esse clima se transforma a partir da vivência das pessoas que estão lá dentro. Então, cada vez que eu me irrito, se o clima estiver fragilizado na minha casa, não vou conseguir viver em um lar. Cada vez que eu me irrito, que eu me estresso, que eu brigo, que eu trago coisas negativas para dentro da minha casa, notícias ruins, fofocas, tudo isso vai fragilizando esse clima. Não podemos fazer com que o nosso lar adoeça. Se a família é a nossa escola, nós não podemos fugir das nossas provas, não é verdade? Então nós temos que fazer o que para fazer a prova bem? Nos prepararmos, estudarmos. Se eu não posso fugir dos credores do meu teto, que vivem comigo no mesmo teto, eu preciso me preparar. Como? Diariamente, fazendo a minha parte. Eu não consigo, o que está com o outro é o quadrado do outro, eu não tenho carta branca para mexer na parte do outro, mas eu tenho carta branca para mexer o que está aqui dentro. O que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo. Eu preciso modificar a mim mesmo e olhar para dentro de mim mesmo. E pensar como eu estou me comportando dentro da minha casa. Como eu estou me relacionando com os meus familiares. Eu preciso me colocar no lugar do outro e pensar que tipo de coisas eu gostaria de ouvir, que tipo de coisas eu não gostaria de ouvir. Pensando assim, agindo assim, estaremos sempre mantendo um ambiente de respeito recíproco, onde um estará sempre atento para não ferir o outro. E isso depende de mim. Não adianta eu culpar o outro. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso dar o exemplo. O lar é o conjunto das pessoas, o que elas dialogam, o que elas trocam energeticamente. Então eu preciso focar nisso, me abster das fofocas, das coisas polêmicas, me calar num momento de briga, mesmo se eu estiver com a razão. É o silêncio oportuno. Eu estou com a razão, o outro está brigando, deixa, calma, deixa a poeira baixar, depois a gente conversa. Porque às vezes é uma faísca que já gera uma fogueira. Como é importante aprender a ouvir sem interromper, a não olhar os defeitos e os espinhos dos outros, e sim procurar as qualidades e estimular as qualidades dos meus familiares. Isso é importante, porque ninguém quer ouvir o seu próprio defeito. Se a pessoa fala, você é isso, você faz aquilo, mas a gente gosta de ouvir o que a gente faz de bem. Então vamos passar adiante isso. Vamos aprender a elogiar a importância extrema que é a oração dentro do lar. Como que eu quero manter o meu lar harmônico se eu não faço uma oração? Uma oração por dia. Pode ser ao acordar, antes de dormir. Eu posso ler um trechinho, às vezes, desses livros de reflexão. Porque quando eu mantenho a oração sempre, eu estou sempre conectada a Deus. Orai e vigiai, não é? Como eu falo para os meus filhos, que agora tudo é WhatsApp, quando eu não oro, é como se eu tivesse desligado o meu celular. Mesmo que o pessoal de lá queira mandar mensagem, está desligado. Eu preciso fazer a oração para manter ligado, conectado, porque se vier uma inspiração, eu estou pronto. E já que falamos de lar, já que falamos de oração, a importância do evangelho no lar. Nós que sempre estamos assistindo palestras, sempre falam do evangelho no lar. Eu estou praticando o evangelho no lar? É uma vez por semana, 15 minutinhos. Eu escolho um horário, geralmente que está todos os familiares lá. Mesmo que não queiram participar, vou começar agora. Eu escolho aquele horário que está todo mundo lá e eu vou convidá-los. Olha, a partir dessa semana eu vou começar a fazer o evangelho no lar. Eu vou ler um trechinho dos ensinamentos de Jesus. É independente da religião.
Eu vou comentar aquele trechinho, eu vou fazer uma oração, uma vibração. E a prática do Evangelho no lar traz benefícios indescritíveis para o nosso lar e para os nossos familiares. Mesmo que eles não queiram de imediato participar, eu garanto que pouco a pouco eles vão se juntando. Porque coisa boa, uma hora a gente vai lá, persiste, uma hora está todo mundo ali participando. As crianças às vezes estão do lado, mas estão ouvindo, estão conectadas. Com os meus filhos eu dou papel, eles vão desenhando enquanto a gente vai conversando. Então é importantíssimo fazer o Evangelho no lar. Se nós queremos realmente que a nossa casa se transforme num lar, devemos fazer a nossa parte. Associando as nossas boas ações à prática do Evangelho no lar, com certeza teremos um lar com muito mais harmonia, iluminado e agradável. Então, precisamos pensar em deixar o nosso orgulho de lado, que muitas vezes nós somos os verdadeiros orgulhosos, e pedir perdão. Porque muitas vezes a gente vê a culpa no outro, mas nós também podemos ter errado, somos muitas vezes culpados. Por que não? Pedir perdão. Vamos começar agora, vamos recomeçar, vamos nos dar essa chance, já que nós somos familiares. Nós devemos fazer isso quanto antes, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E pode ser tarde, e a gente pode se arrepender. Portanto, que Jesus possa ser o nosso convidado especial para que transformemos a nossa casa num raio de luz, conectada sempre ao Mestre, e que a nossa família esteja sempre abençoada, que nós possamos fazer a nossa parte, ter a força necessária para que diariamente a gente haja sempre andando no caminho reto, no caminho que o Cristo nos ensinou. Para encerrar, eu gostaria de dizer que não é fácil resolver os problemas de família. São os mais difíceis. Justamente porque nós já planejamos que fosse difícil. Não vai ser de uma hora para outra, mas precisamos persistir. Precisamos deixar o orgulho de lado e começar a fazer o nosso melhor, com amor, com vontade realmente de passar por aquela prova com toda a força que eu tiver, com toda a minha capacidade, para não deixarmos nenhuma recuperação para depois. Para começar, precisamos aceitar a nós mesmos como somos, aceitar a nossa família como ela é, aceitar a nossa condição financeira, o nosso corpo, o nosso trabalho, os nossos amigos. Precisamos nos aceitar. Onde eu estou vivendo, com quem eu estou vivendo, eu preciso aceitar isso. E é somente através da aceitação que podemos dar o primeiro passo. Por isso, eu vou encerrar as palavras da noite com um texto do Chico Xavier que nos traz isso. Chama-se Bênção de Chico Xavier. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São a fonte de atração e repulsão na tua jornada à vivência. Não reclames, nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Bênção de Chico Xavier. Que essas palavras do Chico possam refletir em nós, possam nos fazer pensar um pouquinho mais, aceitar a nós mesmos como somos e agradecer sempre a Deus as oportunidades que temos. Porque certamente temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Lembremos, não reclamemos e nem vamos nos fazer de vítima, porque a mudança está em nossas mãos. E que Deus possa nos dar a força necessária para cada dia agirmos, pensarmos e falarmos de acordo com os ensinamentos do Cristo que tanto nos empenhamos em aprender. Eu agradeço a vocês a oportunidade dessa noite. Espero que as palavras da doutrina possam nos fazer refletir e melhorar o nosso ambiente, o nosso lar e a nossa convivência com os nossos familiares. Muito obrigada. Envolvidos que estamos nessa doce paz do nosso Mestre Jesus, com a permissão de Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, responsáveis por esta casa, responsáveis por cada um de nós em particular, por esses benfeitores que trouxeram na palavra da nossa irmã as reflexões que com certeza a maioria de nós tanto necessitávamos. Que essas reflexões possam perdurar não somente nas nossas lembranças, mas principalmente em nossa consciência. Que essa conexão com o nosso Pai de misericórdia, que nesse instante fazemos de maneira mais especial, de acordo com também as palavras da nossa irmã, é essa conexão que fará com que possamos absorver tudo aquilo de que necessitamos. Que essa mensagem consoladora que está envolvendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, possa soar infinitamente em nossos corações. Que as vibrações desta mensagem, que as vibrações desses benfeitores espirituais, com a permissão de Deus aqui presentes, possa envolver uma vez mais a cada um de nós, concedendo-nos coragem, concedendo-nos fé, determinação, perdão e, sobretudo, envolvendo irmãos nossos, familiares nossos, mas em especial também a todos esses irmãos nossos que se encontram na chamada à margem da vida, à margem da sociedade, à margem do bem maior. Que eles também possam despertar, que eles também possam se fazerem sensíveis a todas essas bênçãos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.